Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? Nós estamos ainda no mês das vocações. Nesse ano vocacional, a gente vai refletir sempre a partir da palavra de Deus, os encontros que Jesus realizou durante sua missão. E como o Mestre quer nos encontrar pelas estradas da vida. Como você está hoje, né? Como que você está hoje para esse encontro? Você olhar para a sua vida, né? Nos chamando sempre pelo nome, assumir a nossa vocação. A gente vai ver uma cena, gente, do encontro de Jesus com a mulher adúltera. É tão interessante quando a gente passa a observar os encontros de Jesus com as situações nossas, né, do ser humano, nos nossos momentos de vida. É claro que a nossa casa interna nunca está perfeita do jeito que a gente quer para encontrar com Jesus, se hoje acontecer. A gente sempre tem alguma coisinha para resolver, não tem, irmão? Dani, às vezes o nosso coração é um complexo de coisas e nós precisamos ter a abertura do coração para acolhermos a Jesus. Mas uma coisa é muito interessante, a chave do coração fica do lado de dentro. A decisão de abrir o coração a Deus é sempre nossa. É sempre nossa. E hoje, como a gente vai refletir a mulher adúltera, a primeira coisa que a gente pensa é no julgamento. A gente estava conversando aqui, o irmão e eu, a gente estava falando, né, sobre o julgamento. Que é muito fácil julgar. É a primeira coisa quando a gente fala em julgamento, que é muito fácil julgar. Aquela mulher é adúltera. A gente fala mulher, tem um homem, enfim, né? O ser humano. A gente pode pensar que o julgamento é puramente humano. Deus não nos julga. Deus nos ama como somos. Ele nos dá a liberdade para a gente aprender e a viver as situações como a gente tem que viver. É claro que para corrigir, para recalcular a rota e a gente voltar para o caminho, para a estrada, qual a gente deve seguir, existe um tempo. A gente vai organizando, corrigindo. O importante é ter a intenção e manter a direção. Manter o movimento para fazer o melhor e o que deve ser feito. Se a gente confia em Deus, a gente deve seguir o caminho, o melhor caminho, aquele que Ele deseja para nós. Quando a gente julga alguém, quando a gente condena, quando a gente tem um sentimento moral negativo, algo muito fechado, engessado e que faz aquele julgamento, fala muito mais sobre você do que o outro. Você não sabe a realidade do outro. Cada um tem uma realidade, cada um vive a sua experiência muito íntima, muito particular. Cada um tem a sua intimidade com Deus, a sua experiência. Gente, olha, é muito importante. O julgamento está tão presente na vida das pessoas que as pessoas não percebem. É tão natural na vida das pessoas a gente julgar, desde o presidente, desde os nossos governadores, desde as pessoas, desde um estabelecimento público, desde julgar os nossos colegas. Ah, ele faz isso por causa daquilo. Ah, essa menina, ela faz isso. Ah, mas você não sabe. Talvez, pode ser. Já viu, será? A gente pensa demais. A gente nunca vai atingir a verdade do outro. Só sabe quem vive. Hoje eu quero convidar você a fazer essa experiência de você perceber no seu dia quanto você julga o próximo. O quanto as suas palavras, o quanto os seus sentimentos, o quanto os seus pensamentos olham, tem esse olhar de julgamento. Só observe o quanto você julga e o quanto você deixa de viver a sua própria vida. Pensa nisso. Isso é amadurecer espiritualmente. Quanto mais a gente julga, menos a gente está próximo da nossa maturidade. É importante a gente ter essa consciência, rezar sim, julgar menos. Se você acha que você reza muito, mas julga demais também, tudo cai por terra. É importante a gente ter esse equilíbrio. Amar o próximo e pensar mais na sua vida do que na vida do outro. Quero convidar você então, hoje na Palavra de Deus a gente vai refletir e hoje esse tema da mulher adúltera que nós vamos discutir com o professor que está aqui hoje conosco, vai nos ajudar a compreender melhor, vamos discutir esse assunto, mas sempre pensando a partir da Palavra de Deus. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Os escribas
escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar as adúlteras. Que dizes? Perguntaram isso para o tentarem, a fim de poderem acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, pôs-se a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, Jesus ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que é sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Abaixou-se novamente e continuou a escrever no chão. Ouvindo aquilo, foram se retirando um após o outro. Ergueu-se Jesus e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu a mulher. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, quando os teus olhos cruzaram com os meus, pude sentir a minha alma reviver. Não há vergonha em reconhecer o meu pecado. Criatura nova eu sou. Eu vou ao teu encontro, meu Senhor. Vou te seguir até o fim. Transforma tudo que há em mim. Eu vou ao teu encontro, meu Senhor. Vou te seguir até o fim. Transforma tudo que há em mim. Senhor, quando os teus olhos cruzaram com os meus, pude sentir a minha alma reviver. Olha, gente, um tema para a gente poder pensar, refletir. Se você busca, né, realmente uma intimidade melhor com Deus, uma vida livre, está muito nisso que você, como você está agindo, né, sobre os seus próprios julgamentos, com você e com os outros também, para a gente viver livre, para a gente viver em paz. Existem muitos assuntos, muitos tabus, muitas pessoas que ainda vivem em tempos, em gerações tão antigas, com aquilo que a gente pode ser melhor. Mas por isso a gente precisa estudar, conhecer e aprender. Hoje eu recebo aqui, com muito carinho, o professor que está aqui com a gente, o padre Cláudio Roberto Bussi, doutor e mestre em teologia bíblica. Nós vamos bater um bom papo nesse assunto, né, padre? Dúvida. Seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado, tá, pelo convite, muito obrigado a quem também nos acompanha, né, nessa manhã, e creio que será muito interessante, né, esse momento de conversa entre nós e também entre aqueles que nos acompanham. Sim. Padre, então explica um pouquinho para nós esse contexto, né, do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Então, esse contexto está inserido no templo, né, um lugar em que era muito frequentado pelos fariseus, pelos doutores da lei, e de repente Jesus também se encontra ali. Ele, na verdade, vai para uma festa, né, que chamava-se a Festa das Cabanas, né, ou a Festa das Tendas. Era uma festa que relembrava a história do povo, né, na caminhada pelo deserto, quando o povo habitava em tendas. E, de repente, ele ali ensinando, como nos portões do templo, várias pessoas ensinavam, inclusive os mestres da lei também tinham seus discípulos e ensinavam, e Jesus também ensinava algumas pessoas, tanto que, como diz o texto, ele estava rodeado pelas pessoas. E, de repente, né, os mestres da lei, né, saem de algum lugar, que a gente não sabe meio aonde é, e, de repente, colocam a mulher ao meio daquele círculo de pessoas e discípulos de Jesus e etc. E acusam aquela mulher, então, de adultério.
né? E de acordo com a lei de Moisés, que a gente pode conferir em Deuteronômio 22, 22, todo aquele que é infringido em adultério, né, deve ser condenado à morte. Agora, tem uma coisa interessante aqui, não é só a mulher, é também o homem, né, como está lá na lei de Moisés. Usou a figura da mulher nesse contexto. Justo. Então, claro, o texto está colocado ali e a gente pode perceber um pouco já a discriminação existente, né, entre homem e mulher, que era muito própria na época de Jesus por alguns religiosos. Então, enfim, Jesus é colocado dentro de uma questão que ele não responde diretamente, né? Porque eles perguntam: devemos ou não obedecer à lei de Moisés? E, portanto, devemos ou não apedrejar, né, esta mulher? E Jesus tem uma outra saída, uma terceira via, que aí é muito interessante a gente explorar. Olha que interessante, não é mesmo? Nós percebemos que Jesus ele traz um novo sentido à lei, né, Padre? Isso que ele vem mostrar para nós. E naquele contexto daquela época, havia assim um certo machismo na religiosidade, um machismo na sociedade, na cultura daquele povo? Sim, temos diversas ocasiões, nos textos bíblicos do Antigo Testamento. Essa era uma realidade muito presente. A mulher era muito marginalizada. E hoje, claro, nós encontramos outros também, né, que são muitas vezes marginalizados ou julgados exteriormente, até porque a mulher representava um pouco a fragilidade. Então é muito mais fácil, né, você colocar um peso sobre quem é mais frágil, quem já está numa situação, vamos dizer, inferior, né? Então, muitas vezes nós temos muito esse julgamento que recai sobre aquela pessoa que já está extremamente fragilizada. E aí por diversas situações, seja pelo pecado ou seja por alguma outra situação da vida. Então, quando o senhor fala, né? Então Jesus dá uma terceira perspectiva. Vamos falar dessa perspectiva. Sim. Que é... Jesus, obviamente, era conhecido já nesse meio, né? No meio do templo, enfim, entre os doutores da lei, entre os fariseus. E ele era considerado o mestre da misericórdia. Então, se Jesus dissesse: olha, a lei de Moisés está revogada, né? Eu vim para trazer a misericórdia. Mas se Jesus também fosse fiel à lei de Moisés, obviamente acabaria com aquilo que é, na verdade, o princípio, né, daquilo que Deus criou, ou seja, o homem e a mulher como o dom mais maravilhoso da própria criação. Jesus, na verdade, diz assim: bem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? E aí percebemos que as pessoas elas começam a pensar, né? Em primeiro lugar, você percebe ali Jesus escrevendo, né, por 2 vezes no chão, e as pessoas começam a refletir. E na verdade Jesus quer colocar uma questão muito importante, que há somente um que pode julgar. É aquele que é sem pecado. Olha que interessante. E quem é sem pecado nessa história é Jesus. Ele poderia julgar. E ele não julga. Ele pergunta à mulher: alguém te condenou? Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Né? Então, ele olha a pessoa em primeiro lugar. Né? Ele seria, propriamente como disse, né, o único que teria as prerrogativas de dar algum julgamento, né? Porque mesmo que tenhamos pecados menores, maiores, mas enfim, a nossa vida, nós sabemos o quanto aqui dentro é difícil, né, a gente viver tão retamente, tão honestamente. Então muitas vezes falta
esse olhar sobre nós e é muito fácil a gente transferir aquilo que às vezes está na nossa vida para a pessoa do outro. Não digo nessa questão extrema do adultério, mas em tantas outras situações. A gente pode dar alguns exemplos, né, irmão? Claro, com certeza. Por exemplo, nós percebemos no Evangelho que as pessoas mais velhas eram as primeiras a abandonarem as pedras, né? E na nossa sociedade hoje, quais são as pedras que nós estamos carregando, né? Muito interessante pensarmos nisso. Mas falando um pouquinho desse assunto, padre, por que as pessoas mais velhas foram as primeiras a abandonarem? Porque nesse tempo em que Jesus, as permite refletir enquanto ele está escrevendo, é claro que a consciência, quanto mais tempo nós temos, mais consciência a gente também tem, Não é o acúmulo só de realidades negativas e pecado, mas mais consciência a gente tem da vida, Da nossa responsabilidade, daquilo que muitas vezes não fazemos tão bem, daquilo que, enfim, podemos ter em algum momento cometido também alguma situação extrema, na nossa vida. E é muito interessante, a pergunta que sempre se faz: o que Jesus escreve, no chão? Claro que nós não sabemos o que Jesus escreve. Eu, particularmente, tenho uma interpretação, junto com uma parte, dos conhecedores. Nós precisamos nos reportar ao Antigo Testamento. Quando Deus dá a lei a Moisés, ele escreve com o dedo, está lá dito, ele escreve com o dedo a lei, os 10 mandamentos. E agora ele também escreve, com o seu dedo, sendo Deus, escreve uma nova aliança. Mas uma nova aliança que se inclina sobre a humanidade. Por isso ele se inclina. Não é mais o Deus que está lá na montanha, mas é o Senhor que agora se inclina sobre o quê? Sobre a humanidade. Aonde ele escreveu? Ele escreveu no chão, na terra, no pó. Mesmo que o templo fosse de pedras e o chão fosse além de pedras, obviamente pelo fluxo de pessoas, todo mundo sabia que ali existia pó, existia essas questões. Então, ele se inclina sobre o pó que nós fomos feitos, sobre o barro que nós fomos feitos, para dar não uma nova lei, mas para dar uma lei justa para com o ser humano. E é muito significativo quanto essa cena nos ensina, nos faz refletir sobre as nossas próprias atitudes, sobre a convivência, sobre a sociedade, em especial o que nós estamos vivendo, né, Padre? Como que hoje essa passagem, eu acho que ela sempre vai nos transmitir algo fixo, né? Uma ideia só, mas a gente interpreta adequando aos nossos dias atuais. Hoje, o senhor acha que nós precisamos cada vez mais se converter para isso? Sim. Do que antes? Então, eu acho que aqui estão 2 temas que a gente não deve separar, na Sagrada Escritura, que é entre a misericórdia e a justiça. Jesus se torna misericordioso com aquela mulher, porque a questão, para Jesus, não está na morte, do pecador. Porque matando o pecador, ele não tem mais chance de se remendar no seu caminho. Ele não tem mais a possibilidade de uma nova escolha. E Jesus acredita sempre de que, enfim, as escolhas possam ser outras durante a vida. Por isso ele diz: vai, não peques mais. Não quer dizer que a pessoa não vai pecar. É no sentido, veja, agora
tome novas atitudes perante a sua vida. Até para dizer para a pessoa, não só por uma questão de juízo divino, mas para que a pessoa, ela de fato se encontre nesse caminho. Aquilo não é vida para ela, né? E ela sabe, né, que pega em adultério ou não, né, sendo flagrada ou não, mas que cometeu um adultério, a gente sabe o quanto que isso dentro de nós começa a fervilhar na nossa cabeça, a nossa consciência começa a nos acusar e a gente se torna assim, não vamos dizer exteriormente, mas interiormente quase um maltrapilho. Sim. Né? A gente se torna fragmentado. Veja, o pecado ele sempre fragmenta. Ele aparece como bom, né? Assim como ao início do Gênesis, né? A figura da serpente, que era a figura no Egito da sabedoria, e ela sopra, né? No ouvido de Eva, dizendo: olha, Eva, não é bem assim. Né? Deus, na verdade, lhes proibiu de comer porque Ele não quer com que vocês conheçam o que não quer com que vocês sejam realmente felizes. Então, o mal, muitas vezes, o mal é uma trápula para o ser humano. E isso não é, hoje a gente diz assim, não é soado pela serpente, mas é soado nos nossos ouvidos, até pela cultura, por situações que alguém, né, fala para nós, ou por aquilo que mesmo vem à nossa mente, e esse mal muitas vezes ele começa a criar raízes dentro de nós. E aí, lembrando a parábola do joio, o trigo cresce, o joio, para quem conhece o joio, né, que vai à Palestina, sabe que é parecidíssimo, e realmente aquilo que está no Evangelho é de fato muito verdadeiro. Somente quando chega a hora, né, em que se dá o cacho do trigo e do joio é que você percebe a diferença. Só que o joio ele tem uma raiz tão profunda, muito mais que o trigo, que tem uma raiz muito pequena. Quando você arranca um pé de joio, você arranca ao menos 4 ou 5, né, pés aí de, vamos dizer assim, de trigo. Né? Então, muito cuidado com esse processo humano que a gente vive para não enraizar dentro de nós situações das quais depois, de fato, a gente está fragmentado, a gente está cabisbaixo, a gente caminha por uma via que não é a nossa via. Eu digo por atendimento de confissões. Às vezes a pessoa chega assim, padre, eu não me reconheço mais. Eu comecei um caminho durante um tempo, hoje eu já não me reconheço mais no meu caminho. Né? E você sente a dor da pessoa. Por mais que ela tenha vivido às vezes anos em situações limites, né, da sua vida, mas no momento parece que aquela consciência a faz perceber que aquilo não é para ela. Ela sabe, né? Ela não foi criada para isso. Ela não foi criada para isso. Sim. Ela sabe. E aí quando ela chega a dizer, né? Estou perdida. Estou né? perdida. Preciso me encontrar. Sim. Já é um grande passo quando a gente já tem essa consciência do que aquilo que fazemos não é para ser feito. A gente sabe que não é para ser feito. E é importante esse retorno, como o padre disse, né? Não é matar o pecador, e sim o pecado, aquilo que nos faz mal. Vamos rezar? Quero convidar você, onde você estiver, se você puder rezar, colocar-se em oração, né? Para que você tome as suas decisões para o bem da sua própria vida. Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, Padre? Vamos, irmão? Vamos, com então vamos certeza. juntos? Vamos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós, rogue por nós, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós também. Seja qual for a nossa decisão, que seja o melhor para cada um, né? Padre, muito obrigada pela presença. Obrigada. E uma coisa que ainda gostaria de dizer para quem, né, nos assiste, uma questão muito importante na sua vida. Se você se encontra no momento limite, né, da sua existência, procure ajuda. Procure alguém que possa lhe ajudar a fazer esse percurso. Não se sinta na situação de um certo orgulho, né? Veja que o orgulho é raiz de muitas outras coisas. Então, procure a ajuda de alguém, procure a ajuda de um sacerdote, procure a ajuda, né, de alguém que já fez um caminho de vida e que possa lhe orientar. Assim você chegará a uma meta muito melhor e com muito mais facilidade. Que bom, né? Maravilha. Maravilha. Quanta coisa boa, né, Dani? Nossa, espetacular. Sozinho ninguém consegue, né?